dia, bom dia, bom dia! Resolvi aparecer aqui do nada, né? Mas veio uma inspiração de um livro que eu tô lendo e aí eu resolvi vir compartilhar com vocês esse momento, né? Pra quem tá chegando aqui agora, né, e não me conhece, meu nome é Sávia, eu sou terapeuta sistêmica e já deixo claro que a agenda de atendimento tá aberta, então se você tem interesse em se conhecer, em aperfeiçoar o seu ser, vem comigo. Me manda uma mensagem, né? A gente marca um horário e começa esse processo lindo, que é se olhar, né? E se você tá vendo essa live pela primeira vez, eu já comunico, né, que ano passado, 2024, foi o ano de fazer lives diárias sobre o livro Diário Estoico, né? E se você perdeu, saiba que as lives estão salvas no meu feed, basta você rolar, procurar pelo título que te interessa e ter uma reflexão nova, né, sobre a vida. É um livro incrível e as lives também são incríveis, né? Então, te convido a dar uma curiada lá no meu perfil e ficar por dentro das lives. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês um trecho, né, uma crônica desse livro aqui, da Marta Medeiros, Feliz por Nada. E como o título dessa live, né, que chama E Se, que eu acho que e se é a verdadeira prisão do ser humano, né, as hipóteses. A gente não faz, a gente não volta e fica nessa nuvem, né, de indecisão, de possibilidades. E aí? E se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado mais? E se eu não tivesse feito? E se eu tivesse desistido? Né? São amplas as possibilidades, dualidades de uma única ideia, que a gente fica parado nisso, né? Nesse e se? E se eu tivesse feito? Né? Então, eu vou ler para vocês aqui o que ela fala sobre e se, né? Para vocês compartilharem da ideia. O título aqui é Na Terra do Si, né? E quem já assistiu Cartas para Julieta sabe exatamente do que eu tô falando, né? Que tem uma hora que ela fala que do e se, né? Que é realmente essa prisão, paralisa no tempo, né? E deixa a gente ali meio que estagnado. E ela começa falando assim: se quem luta por um mundo melhor soubesse que toda revolução começa por revolucionar antes a si próprio, né? Se aqueles que vivem intoxicando sua família e seus amigos com reclamações fechassem um pouco a boca e abrissem suas cabeças, reconhecendo que são responsáveis por tudo que lhes acontece. Se as diferenças fossem aceitas naturalmente e só nos defendêssemos contra quem nos faz mal. Se todas as religiões fossem fiéis a seus preceitos, enaltecendo apenas o amor e a paz, sem se envolver com as escolhas particulares de seus devotos. Se a gente percebesse que tudo que é feito em nome do amor, e isso não inclui o ciúme e a posse, né, tem 100% de chance de gerar boas reações e resultados positivos. Se as pessoas fossem seguras o suficiente para tolerar opiniões contrárias às suas sem precisar agredir e despejar sua raiva. Se fôssemos mais divertidos para nos vestir e mobiliar nossa casa e menos reféns do convencionalismo. Se não tivéssemos tanto medo da solidão e não fizéssemos tanta besteira para evitá-la, né? Se todos lessem bons livros. Se as pessoas soubessem que quase sempre vale mais a pena gastar dinheiro com coisas que não vão para dentro dos armários, como viagens, filmes e festas para celebrar a vida. Se valorizássemos o cachorro-quente tanto quanto o caviar. Se mudássemos o foco e concluíssemos que infelicidade não existe. O que existe são apenas momentos infelizes. Se percebêssemos a diferença entre ter uma vida sensacional e uma vida sensacionalista. Se acreditássemos que uma pessoa é sempre mais valiosa do que uma instituição, é a instituição que deve servir a ela, e não o contrário. Se quem não tem bom humor reconhecesse sua falta e fizesse dessa busca a mais importante da sua vida. Se as pessoas não se manifestassem agressivamente contra tudo só para tentar provar que são inteligentes. Se em vez de lutar para não envelhecer, lutássemos para não emburrecer. Se, né? Então, fica aí essa reflexão, né, para esse mundo de hipóteses, de variáveis, né, de prisão da gente, né? Escolha algo, lute por esse algo, né? Analise todas as perspectivas, né, dos seus atos, analise o antes, né, para não ficar e se eu tivesse num arrependimento.
né? Então se conheça, analise o que você quer, o que o seu coração e sua alma verdadeiramente desejam, porque esse é o caminho, né? A gente tá aqui para olhar para dentro, para na hora que chegar a nossa morte, né? A gente tá lá no nosso leito de morte, no nosso último suspiro, a gente não olhar para trás e falar, e se? Né? E aí vem aquela música Epitáfio do Titãs, né? E se eu tivesse visto o sol, e se eu tivesse amado mais, e se, com um peso de arrependimento, né? De carga, de não ter feito aquilo que o seu coração e a sua alma mandou. Mas eu tenho certeza que se você se conhecer, olhar para dentro de si com generosidade, com honestidade, sem medo de encarar as sombras, né? O nosso lado negativo, você vai chegar nesse momento, né, de findar esta vida terrena com um coração transbordante, com a alma satisfeita e com as hipóteses de eu poderia ter feito mais, mas eu dei o meu melhor, né? Eu não carrego o peso desse e se, né? Eu fui lá e vivi. Eu fui lá, escolhi e fiz e estou satisfeito com aquela circunstância, com aquela situação, estou satisfeito com a minha vida, né? Então, vamos analisar as hipóteses, vamos analisar o que a gente verdadeiramente quer e sair desse limbo do e se, né? Vamos fazer e se antes de praticar a ação, para saber se depois eu vou ter arrependimento ou não. Mas para isso você tem que parar um momento, olhar para si, se conhecer, saber o que você verdadeiramente quer e agir, né? Para não ficar depois no e se? E se eu tivesse me conhecido? Pensa como deve ser triste, né? Chegar lá no fim da vida e falar, nossa, e se eu tivesse me conhecido? Né? Então vamos lembrar disso agora. A gente está aqui nessa existência, nessa experiência, para se presenciar, para se viver, para se conhecer e aperfeiçoar o nosso ser. Né? E mais uma vez eu digo que a terapia é um caminho para isso, é um caminho para dentro, para te livrar das hipóteses do e se de arrependimento, né, na hora do nosso último suspiro. Então, esse é um convite, né, para você se olhar com mais carinho, com mais honestidade, com mais franqueza e transparência. E se não der conta de fazer isso sozinho, né, a agenda para terapia tá aberta, vem comigo que a gente trilha esse caminho para dentro, né? Então, essa foi a nossa pequena live de hoje, essa reflexão que eu quis compartilhar com vocês, que eu senti no meu coração, porque e se é uma coisa que perturba a gente, né? E eu não gosto dessa perturbação, então eu resolvi trazer isso para vocês, né? Para sanar essas nuvens de hipóteses que acorrentam a gente, deixa o dia nublado, tenebroso, né? E depois a gente fica lá com a mente tagarelando sem fim. Então vamos, né? Conhecer para saber, para sair dessa nuvem de hipóteses. Então eu te desejo uma terça-feira linda e já deixa o seu like, né, se você gostou dessa live, se fez sentido pra você, se você gosta do e se ou não, né, me conta aí como que você lida com isso. E nesse mundo amplo de hoje, né, com tantas possibilidades, o e se, ele é mais comum do que a gente imagina, né, então, e se eu trocar de relacionamento, né, e se eu trocar de pessoa, e se eu trocar de serviço, e se eu trocar, troca, e acaba que a gente vive essa sociedade líquida, né, então já deixa o seu like, manda pra alguém que você gosta, se ressoou com você ou não, me conta aí, deixa nos comentários, é importante pra mim. E até a próxima live, que agora eu acho que vai ser surpresa, assim, gente. Eu simplesmente vou aparecer e pronto, quando eu sentir o insight, né? Então, é isso. Te desejo uma terça-feira linda, abençoada e que você se conheça pra sair dessa roda de samsara que é o tal do e se, certo? Então, um beijo. Ótima terça pra nós e até a próxima reflexão.